Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura e religião, história das religiões mundiais. Continuamos a nossa epopeia, a nossa saga pelas religiões, né? Então vamos falar hoje das religiões, duas religiões, né? Dando destaque mais para uma ou outra. Religiões novas no Japão, tá? Então são as novas religiões japonesas, ou termo técnico, vamos para os termos técnicos, né? Que é Shinshukyo, tá? Que são as novas religiões que surgiram aí no século XIX para o XX, tá? Interessante acontecer a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Surgiram um monte de religiões aí nos Estados Unidos. A, a ciência cristã, certo? Os mormons, ou Santos dos Últimos Dias, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os estudantes da Bíblia, depois Testemunho de Jeová, já falando disso aí, né? Então vamos falar hoje de Shinshukyo, que são as novas religiões. E um eu já falei aqui, né, nesse hall aí, tem o que nós vamos falar hoje, que é o Jorei, né? Que é um tipo de passe, podemos dizer assim, de bênção, de imposição de mão, tipo Reiki, né? O Seishonoe, que eu já falei aqui no canal algumas vezes. A Sokakatai, tá? E a Sukyo Mahikari. Mahikari, tá? São algumas delas, tá? A Seishonoe eu já fui convidado, já tive a oportunidade de ir lá conhecer, um culto muito tranquilo, até lembra uma missa assim, muito sossegado, meditação, né? Tudo tal. Inclusive tem literatura Seishonoe, se nós estamos lendo aqui, esse é sobre a meditação Shinshokan, tá? Que é essa meditação da relaxamento, né? E aqui tem todo o manual, né? O Taniguchi, ele é o idealizador, o fundador da Seishonoe, nessa casa do conhecimento aí, que vai ser uma sincretismo, tá? É mais sincretismo que eu jorei, a gente vai falar aqui, que é messiânica, né? A Seishonoe é até mais sincrética, ok? Além do budismo e shintoísmo, que já é sincrético no Japão, ele coloca aí a ciência cristã, então tem cristianismo, tá? A ideia da cura, a ideia de que o mal é uma dissintonia, é uma desarmonia, uma dissonância, então não existe o mal, né? O mal que causa doença é uma desarmonia do corpo. Então você energizando-se pela luz divina, então, tem a mesma coisa aqui do Jorei também, do messiânico, tá? Essa questão de equilíbrio. Isso já tem na filosofia chinesa, já tem no Zen budismo, já tem na cultura budista, tá? Então é uma coisa assim que lembrar que o Zen budismo vem ali da cultura chinesa, né? Ou seja, o budismo saiu ali da Índia, né? Foi para o Tibete, foi para a China, o Sudeste Asiático, foi para a Coreia e Japão, né? Já falando do budismo aí. Agora, a questão é se para os budistas essas novas religiões que vieram do budismo são budismo, né? Assim como a gente vê aí que, por exemplo, nem todo judeu vai citar o cristianismo, né? O cristianismo que veio do judaísmo, tá? Então, do Islã veio o quê? A fé Bahá'í, né? O Islã não vai aceitar a fé Bahá'í. Então, você vê alguns fóruns budistas que não aceitam as novas religiões budistas, tá? Essas religiões que mesclam shintoísmo e cristianismo, né? E que vieram para o ocidente, tá? Tem aqui em BH, tem Seishonoe, tem a messiânica e tal. Outra literatura, né? Aqui a Sutra, né? Ou seja, bem budista, né? A Sutra bem para a meditação, que é aqui a chuva de néctar da verdade, tá? Você usa nas orações, então tem essa preocupação. A Seishonoe tem toda a preocupação meditativa, tá? Então o culto, que eu já fui, tem a primeira parte bem de prelação, de fala mesmo, né? Então vão ler trecho do livro, vão comentar, então é igual, né? Igual a missa mesmo, você tem a parte da palavra, né? E depois, no segundo momento, você tem a parte do incenso, da oferenda para os antepassados, o shintoísmo, tá? Então é a parte mais espiritualizada, leitura de mantras. Então, assim, um culto muito relaxante, tá? Sim, já temos na missa. Então é interessante que essa paz, né, que o budismo traz vai misturar com o cristianismo no Brasil, vai formar outra religião, né? Então é interessante que são chamados sincretismo. Agora, por outro lado, é interessante que a Seishonoe levando a cultura cristã lá para o Japão, tá? Por isso que os budistas não vão gostar, né? Interessante lembrar que a Seishonoe não tem nada a ver com o espiritismo, né? Eu achava, né? Por quê? Porque aqui é a leitura oriental do Ocidente, né, do cristianismo. Então, aqui é o budista e o shintoísta lendo o cristianismo. O que é o kardecismo ou o espiritismo? É a leitura ocidental, né, o Ocidente vendo o Oriente. Né? Então, você tem o católico romano, que é o Kardec, lendo o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, etc. Tá bom? Muito bem, a outra que nós vamos falar, a Jorei, gente, a messiânica. Não é messiânica porque crê em Cristo, não, tá, gente? O Messias aqui é porque o próprio Criador se diz Messias, tá? Então esse aqui é um dos livros sagrados deles, o Alicerce do Paraíso. E ele é um conjunto de prelações, de falas, de mensagens, de ensaios, de pensamento do fundador, que é o Meishu Sama. Tá? O nome dele é Mokishi Okada.
tá? Mokishi Okada é messiânica porque ele se diz um Messias, tá? Então ele se diz um mensageiro, um enviado dos deuses e tal. E tem toda a questão, eles têm uma revista chamada Izunome, tá? Que também é canal de TV, uma coisa assim, tá? Então tem muita divulgação, tem tempo aqui em BH, no Barra Preta tem uns temas deles, um templo deles, né? E esse nome Izunome é de um deus Kanzen Botatsu, né? O Kanon, que é esse deus superior, tá? Então é como se fosse um monoteísmo, um panteão de deuses, tem um deus superior, tá? Não sei se é monoteísta igual a Seishonoe, tá? Seishonoe é o monoteísmo meio panteísta, né? Igual eu falei lá sobre quando é a visão de Jesus em várias tradições em que Jesus é divino, tá? Todos nós somos divinos, todos nós somos figuras de Deus, né? Então não é nada demais falar que Jesus é divino. Coisa que, por exemplo, o judaísmo messiânico não vai falar e nem o islamismo. Tá? Então Jesus não seria divino, mas para Seishonoe, que é universalista, né? Que é praticamente panteísta, né? Se Deus existe, é um Deus panteísta. Né? Então, aqui não se está discutindo divindade de Jesus, né? Tá? E se Jesus surge em algum momento, é comparado ao Buda, enquanto seres iluminados, enquanto seres espirituais, seres elevados, né? Então, é a visão do budista, certo? Em relação à figura de Jesus, tá? Então, como é que o budista vê Jesus? Como se fosse iluminado. Tá bom? Não tem nada de divindade, né? Não tem nada de divindade. E aí a questão messiânica que é isso, porque tem o Messias. Agora, Jorei não é o nome da religião, Jorei é o passe, tá? Assim como o padre vai fazer a bênção lá, e aí no espiritismo tem um passe, né? Tem o Reiki, que é uma forma de terapia. Eles vão ter o Jorei, que é essa forma de imposição das mãos de energizar, tá bom? É uma forma de energizar, porque todos somos uma vibração densa, né, envoltos numa vibração sutil, e ela pode ser manipulada e ativada, tá bom? Então por isso que ela recebe essa manipulação com né? Essa aqui é um símbolo de bênção para o Buda, né? Várias estátuas do Buda, você vê esse símbolo assim da mão, é um símbolo de bênção, tá bom? Então é interessante isso aí. E aí o livro aqui é isso, tá? Esse vídeo não pretende resumir o livro, é para indicar a leitura mesmo, em que você vai encontrar vários pensamentos sobre a doença, sobre a saúde, sobre a harmonia, sobre o mundo, sobre as religiões, o que seria nova religião, o que é tradição. Eles falam que eles são a religião verdadeira, então nenhuma novidade, toda religião vai falar que é a religião verdadeira, tá? Então, a diferença em relação a Seishonoe é que a Seishonoe é mais sincrética, tá? Aceita mais o cristianismo, coloca Jesus, né, insere Jesus no panteão deles e tal. Mas a Jorei aqui, ou a messiânica, é bem mais budismo, só que como tem uma ideia de cura, né, a imposição das mãos, né, a preocupação com a saúde, é um pouco diferente do budismo clássico e não vai seguir o mesmo ritual do budismo clássico, tá? Apesar que vai ter o altar igual da Seishonoe, que tem lá as letras, o nome sagrado, né? Não tem imagem, mas tem a letra, né? A imagem verdadeira, igual tem na Seishonoe. Você vai no altar, você vai ver lá as letras, né? Que inclusive significa o grande luz brilhante do verdadeiro Deus, né? Eram as letras sagradas lá. Então, assim como na Seishonoe tem a imagem verdadeira, né? Não tem lá um crucifixo, não tem, né? Que é budismo, tá? Então, pessoal, muita gente acha que a igreja messiânica é cristã. Tá? Não é, tá? Igreja messiânica porque ela é messiânica para eles, né? Porque, seguinte, o próprio fundador, que é o Meishu Sama, lá nos anos 30, mesma época aí da Seishonoe, né? Se diz que ele é Messias, tá bom? Então, né? Cada um com a sua verdade, cada um com a sua verdade. O nosso trabalho aqui é divulgação, tá? E o Jorei é uma palavra japonesa, Jorei, né? Que significa purificação do espírito. Então, quem fala assim, Jorei é religião, não. Não é religião, tá, gente? Igual eu falo Mormon, não. O Mormon é um livro que tem lá, o livro dos Mormons, o nome da religião é Santos dos Últimos Dias, tá? Igreja Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Aqui é uma coisa, Jorei não é o nome da igreja. Igreja é a igreja messiânica, tá? Igreja messiânica mundial. Igreja messiânica mundial. Bom, Jorei é das bênçãos da igreja, tá? Como é que você pega, né? O todo pela parte. Então é uma coisa. Então é a questão da Holanda lá, né? País Baixo e Holanda. Então, na verdade, Jorei é uma técnica de espiritualização, de imposição das mãos, de cura, tá? Aí a pessoa fala, a religião... Não, Jorei é isso. A religião é messiânica.
Agora, a messiânica de Jesus não tem nada a ver, tá? Claro que vai ter Jesus, porque eles são universalistas, vão aceitar que Jesus é iluminado igual o Buda, etc. Bom, então fica a dica, né? Então, nós falamos hoje aqui da messiânica e da Seishonoye. Recomendo a leitura, são, né, interessantíssimos. Eu que estudei o Zen Budismo lá, na época da pandemia, né? 2019, 20, 21. Então, eu estava preocupando em estudar o Zen Budismo, até hoje, leio filosofia budista e tal. E aí, claro, recebi o convite, descobri que tem Seishonoye, fui lá conhecer literatura, né? Conhecer esses livros que eu acho chocante e tal. E aí, o Taniguchi tem mais preocupação universalista. Tá? O Taniguchi tenta integrar todas as religiões, tem uma série de livros explicando isso aí. Mais filosófico, né? Eu acho até o Taniguchi mais filosófico, assim. Agora, a Jorei, ele é mais curativo, tá? É curativo mesmo, tá? É negócio é ir lá pra receber o passe das mãos, que aí uma terapia igual o Reiki, né? Só que o Reiki não tem essa preocupação de ficar dogmatizando, espiritualizando, né? É mais uma terapia. Então, você é ateu, quer ir lá. Tem um monte de ateu que vai lá na terapia do Reiki, tá? Agora, a Jorei não. A Jorei tem uma preocupação espiritual no sentido de que essa luz divina vai agir sobre você se você seguir, obviamente, né, o ritual da religião, tá bom? Então, há uma transmissão de energia espiritual junto com o passe. Então, ele vai fazer geralmente, é menos de 1 metro, né? Assim, da pessoa, assim. E aí, essa luz divina, então não é uma coisa terapêutica só, é uma luz divina, vai agir, né? E aí vai curar. Então, essa preocupação com as vibrações, tá? Então, preocupação das vibrações. Claro que a Seishonoye também tem as mesmas preocupações curativas, né? A questão de que a doença é um mal mental, não existe a doença, tudo está na sua cabeça, né? Que aí é budismo, tá? O budismo tem essa muita preocupação com o mental, o mundo mental, tá? Então fica aí. Aí depois vou comentar mais sobre outras, né? A Soka Gakkai, aquela do Nam-myoho Renge-kyo, né? Famosa, fruta de lótus. E a Sokyo Mihikari, tá? Que são as religiões, tem outras, né? São um monte de religiões chamadas Shinshukyo, né? Que são as novas religiões japonesas, ok? Obrigado pela atenção. Não deixem de